Vamos lá, mais um vídeo matemática e espiritualidade. Entendendo matemática como a consciência de Deus que opera em nós para o entendimento das coisas que vemos neste mundo e as coisas do mundo que não vemos. Matemática como o querer de Deus, o perguntar pelo que não temos, não porque não temos, mas porque temos e para vir a ter. Querer, o caminho da indagação, o caminho em que no nosso relacionamento com o Criador nós somos ensinados, instruídos através de perguntas e respostas que o Criador nos estimula a fazer, né? Estimula-nos a perguntar-nos e nos ajuda a entendermos as respostas que surgem a partir dessa pergunta, aonde nós temos aí um processo de desenvolvimento da nossa consciência. A nossa mente compreende e entende que, principalmente neste mundo, né, físico, que as coisas têm um início, têm um ponto inicial, né? E quando nós pensamos num princípio, num início, né, e surge essa palavra ponto, surge em nossa mente uma categoria da geometria chamada ponto, a qual não podemos conceituá-lo, não podemos nem vê-la, mas ela se nos revela interiormente, de maneira que temos um entendimento em comum sobre ela e falamos a respeito dela, porque ela, esse elemento, essa categoria, está em nosso interior. Por mais leiga que uma pessoa seja com respeito à matemática, quando aqui ou em qualquer outra língua eu falo a palavra ponto, algo surge na mente dela, né? Então, o ponto é algo na matemática que é invisível, né? É indefinido, mas é interiormente compreendido. E a partir dessa compreensão de ponto, nós chegamos à compreensão de linhas, quando entendemos a linha gerada por esses pontos. E uma das linhas mais notórias da nossa experiência nesse mundo é a linha denominada linha reta. Ponto, uma linha reta. Coloquei esse ponto em vermelho para dizer que ele é a origem. Assim também podemos, metaforicamente também, entender sobre Deus. Deus, não temos como ter palavras para Ele. Eu falo Deus, cada um tem o seu entendimento. Usamos uma palavra de interesse comum, né? Mas eu não posso falar de Deus a não ser sobre alguma coisa que se manifestou e que eu entendi. Então não há palavras para eu falar do mistério, né, de Deus. Contudo, nós percebemos, assim como a partir do ponto as coisas vão se originando, que ele é a fonte e a causa de tudo que se manifesta.
Então, o ponto na geometria, ele é a fonte e a causa de tudo que se manifesta. Por isso mesmo, como eu não posso ter uma palavra, ter um conceito sobre Deus, mas quando eu começo a entendê-lo como a causa, né, e o efeito de tudo que se manifesta, eu começo a ter uma ideia da essência da sua natureza mais profunda, né? E essa natureza mais profunda, a qual não posso conceituar, a qual eu tenho um conhecimento interior, né? Eu digo que ela é insondável. O ponto é algo insondável. Mas quando esse algo insondável, que podemos dizer que não é nada, uma vez que ela é insondável, não posso dar um passo além disso, né? Há um termo no hebraico, ain, que traduz essa situação em que eu estou tentando expressar para vocês. Então, ain é uma palavra que pode se traduzir como insondável ou nada. Um ponto, ele é algo insondável, ele é nada. Na matemática, diz-se que ele tem dimensão zero, a nossa mente não alcança. Quando eu faço o desenho, isso aqui não é um ponto. Isso é para trazer uma ideia, né? Para estimular e facilitar o entendimento. Então, Deus, nesse sentido, ele é ain, ele é insondável. E a sua natureza é a insondabilidade, é o nada. Mas esse nada é sem fim, é sem começo, então ele é tudo. E aí, então, ele é compreendido como Ein Sof, o único sem fim, o infinito. Essa é a natureza da sua consciência, né? A reta, então, ela gerada através do ponto, traz agora uma outra revelação. Assim também, né, Ain vai se manifestar como a Ein Sof, o infinito, a consciência infinita. Essa consciência infinita é o Criador, é Deus. E essa consciência infinita, ela se manifesta, né, e ilumina. Então ela passa agora a ser Ain Sof Or, né? No hebraico, Ain Sof Or. Ain, o insondável, nada, Sof, sem limite, o infinito, e Or, luz. Então a força, né, de Deus, a sua natureza, porque pela luz todas as coisas são criadas, sustentada, manifestada, né? E a revelação do poder único, da presença única, da consciência única de Deus, então nos é revelado. Então, nós temos aqui, né, uma ideia da tríplice natureza de Deus. Deus é o ser, consciência, força. Essa consciência que é Deus, ela pode ser entendida como uma macroconsciência. E como Deus é reto, é justo, a sua revelação nos mostra a equidade, a justiça, né? A retidão. Então, metaforicamente, poderíamos representar a consciência, Deus consciência, como uma reta. Então veja que quando nós desenhamos a reta também é algo que nossa mente só pode compreender. Nós não vemos a reta, nós não podemos construir uma reta,
A reta é uma entidade matemática de dimensão 1. A nossa visibilidade, a nossa consciência neste mundo, ela lida de maneira mais concreta com a tridimensionalidade. Então, os objetos que fazem parte da nossa realidade aqui, eles são tridimensionais. Por mais imperceptível que seja, eles vão ter dimensão, eles vão ter comprimento, largura e profundidade. Uma folha de papel, por mais fina que seja, ela tem comprimento, largura e profundidade. Ela é tridimensional. Então, esse desenho que eu estou fazendo aqui é para expor, né? Tentar expor aquilo que está no meu interior e que está no teu interior também e que você compreende, porque quando você olha para o horizonte, o que você vê? Você vê uma linha, você vê uma reta, a linha do horizonte, né? Então, essa consciência infinita, né? Representando o ser consciência, força. E qual é o propósito de tudo isso que eu estou aqui conversando com vocês e falando com vocês? Uma das coisas mais difíceis para as pessoas que ainda não tiveram uma experiência espiritual com Deus, no sentido de entender, né, a sua revelação, a sua encarnação em Cristo Jesus, é que como um ser infinito, com todo o poder, com toda a consciência, com toda a ciência, pode se manifestar e ser num corpo de carne, como o meu, como o teu. Então, algo que nós só podemos atingir pela fé. Mas a fé, ela é também compreendida como conhecimento, né? Pistel, como conhecimento. Então Deus traz à nossa mente um entendimento dessa possibilidade, por exemplo, através de uma linguagem matemática, para nós compreendermos. Num mundo mais concreto, mais palpável, nós entendemos que a parte está no todo, né? E que o todo é maior que a parte. Mas quando saímos desse universo de finitude para um universo infinito, os matemáticos sabem muito bem que a parte está no todo e o todo está na parte. O que é que eu quero dizer com isso? Então aqui eu tenho um desenho matemático, né, que eu chamo de uma reta, nós chamamos de uma reta. Ela não tem início nem fim. Ela é infinito. O símbolo do infinito é como se fosse um 8 deitado, né? E representando aqui o ser consciência, força. Começa de um ponto. Então marcar um ponto aqui. Esse ponto é o começo de tudo, né? Ora, se eu pego uma parte dessa reta, vou pegar aqui uma parte e vou colocar um algarismo aqui, um numeral nessa parte. Então veja, essa parte vai do 0 ao 1, tá? E vou trazer essa parte do 0 ao 1 aqui, para cá. Vou desenhar aqui, é como se eu cortasse aqui. Então 0. Na matemática nós chamamos isso aqui de um segmento da reta, tá? Essa porção aqui, ela tem todos os elementos, todos os pontos, toda a correspondência de pontos que tem nessa aqui. Ou seja, todo ponto que tiver aqui, eu tenho um correspondente para ele aqui. Todo ponto, repetindo, qualquer ponto que eu pegar aqui, nessa reta, qualquer ponto, eu tenho um correspondente aqui. Qualquer ponto que eu pegar aqui, eu tenho um correspondente aqui. E vice-versa. Qualquer ponto que eu pegar aqui,
eu tenho um correspondente lá. Né? Então veja, olha só, como é que numa situação finita, se eu tivesse assim, ó, esse conjunto de pontos aqui, 3 pontos, e esse conjunto de pontos vermelhos aqui, né? E fizesse aqui, ó, correspondo com esse, correspondo com esse, correspondo com esse. Essa ideia me diria que a quantidade de pontos que tem aqui é a mesma quantidade de pontos que tem lá. Os matemáticos dizem que a cardinalidade, ou a quantidade, vamos dizer assim, numa linguagem mais simples, de pontos que tem aqui, tem aqui. Tudo que está no todo está na parte. Tudo que está na parte está no todo. Então a consciência de Deus em Cristo Jesus foi e é plena. Por isso nós cremos, eu creio, né, que Jesus, ele não só nos revelou a verdadeira natureza humana, o que é a verdadeira natureza humana, né? Porque a natureza humana que nós vemos aí, ela é uma natureza humana, entre aspas, que não compreende a sua unidade com Deus, quem é ela em Deus. Né? E quando isso é compreensível, então a verdadeira natureza humana, ela se revela. E essa verdadeira natureza humana que foi revelada através de Cristo Jesus, ela tem a consciência de Deus com todos os seus aspectos, com toda a sua plenitude, né, operando. Então, na tua consciência, existe a consciência de Deus. A tua consciência é a consciência de Deus. A minha consciência é a consciência de Deus. Então, portanto, nós não somos diferentes. Não existe alguém mais inteligente que o outro, melhor que o outro. Todos nós temos os mesmos atributos, temos as mesmas riquezas de Deus, como Cristo se apresentou e teve. Então, algo que para nossa mente comum é complicado de entender, como que a parte poderia estar no todo e o todo na parte. A matemática aceita isso normalmente. Mas como as escrituras nos revelam, nós não podemos, por mais que temos esse conhecimento, alcançar a grandeza e a magnitude de Deus, nem nos apropriar disso. Porque se não for pela graça de Deus, porque quantos matemáticos, quantas pessoas estudiosas que conhecem isso e, no entanto, são céticas com relação à revelação de Jesus como Deus encarnado, né? E ele diz que se nós não crermos que ele nós vamos perecer nesse erro. Então, precisamos de estimular a nossa mente e receber essa revelação, porque através dele nós vamos compreender e entender o Pai e termos uma revelação plena de Deus, ter um relacionamento pleno de Deus, participando de tudo aquilo que Deus tem para nós, né? A compreensão de que nós não somos simples mortais, nós somos seres que têm a imagem e semelhança do Criador, portanto temos vida eterna, nós não temos carência de nada, tudo o Criador já nos deu. Todas as coisas estão, todas as riquezas de Deus estão em nós, né? E as Escrituras, ela revela essa grandeza de Jesus Cristo, né? Lá em Hebreus, vou ler aqui uma passagem,
essa grandeza de Jesus Cristo, né, como Deus encarnado. Ela diz assim: havendo Deus outrora, está lá na carta aos Hebreus, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. O Filho é o próprio Deus manifestado. Então, quando as Escrituras se revelam a Jesus como Filho, ele se revela a seguinte: a manifestação de Deus é uma linguagem metafórica do que vem a ser o Filho. Então ele se manifesta, né? Esse segmento, vamos dizer, tem tudo que está aqui, está no segmento. Então, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, que constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, a partir daqui, Deus começa a criar o universo. A luz de Deus começa a se manifestar e a criar. E diz mais sobre esse Filho: ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser. Ou seja, não tem nada que falte. Tudo que está aqui está lá, e tudo que está lá está aqui. Então, isso é uma revelação do Cristo, né, que é Deus encarnado, com a plenitude do verdadeiro ser humano, né, sendo revelado. E a partir, qual é o projeto de Deus? A partir desse intervalo, outros intervalos têm, desse segmento, tem uma correspondência com ele, né? Então aqui, ó, eu posso ter outros, e não importa o tamanho desses intervalos, eles têm uma correspondência total. Tudo que está neste intervalo está em outros intervalos também, esses pontos. Quem está escutando isso pela primeira vez ou não tem uma formação matemática, fica achando, caramba, é muito confuso. Mas não é confuso. Basta você abrir o seu coração e você vai entender, porque o amor, ele nos revela. O amor nos traz compreensões que jamais poderíamos ter se não tivesse um amor. Veja, quando você ama aquilo que você faz, quando você ama aquilo que te chama a atenção, né? A compreensão e a revelação, ela se dá porque o amor é luz. Então você tem condições de compreender isso, porque senão Deus não teria me preparado, me chamado para esses dias. Então veja, a partir desse intervalo, vários outros são formados com tudo que está ali. As Escrituras dizem que nós temos a mente de Cristo, nós temos a consciência crística em nós. Então tudo que está em Deus está em nós. E precisamos receber isso através das perguntas que nós fazemos. Como, Senhor, um ser, né, limitado pode ter o infinito? Há uma grande diferença, e eu espero depois continuar esse vídeo. A maioria das pessoas comuns que não observa a palavra, quando se fala em limitado, ela pensa em pessoas que não se desenvolvem, pessoas que, ou coisas pequenas e finitas. Mas a matemática sabe que algo pode ser limitado e infinito. É o caso desse segmento. Ele tem o limite, o 0 e o 1, a unidade, né? O nada e o tudo, a unidade. E tudo está dentro dele. Veja que o Criador criou esse universo com limitações. Mas vai ver a quantidade de água que tem no mar. Nós poderíamos dizer, olha que quantidade, não dá nem para saber o volume de água. Quando José juntou todo o alimento, todo o trigo do Egito, através da revelação de Deus, que Deus disse que haveria 7 anos de fome, 7 anos de produção, de fartura e 7 anos de fome, José foi colocado no trono, foi colocado no governo, do Egito, para comandar todo o Egito. Abaixo de Faraó era ele e mais ninguém, né? Acima de José só tinha Faraó. E José ajunta tanto trigo no Egito que
há uma palavra hebraica, né? A Insop, que dá a ideia de uma quantidade infinita, incontável de trigo. Então você vai ver, por exemplo, a areia do mar, né? A areia da praia, mas ela tem um limite. Ela é infinita, mas tem um limite. Deus, quando nos coloca limite, quando coloca limite na sua criação, não é para transformá-la infinita, mas para que ela compreenda a grandeza desse sem limite, porque a glória e o poder pertencem a Ele, né? Então somos limitados por Deus, somos infinitos. Mas este mundo, a ideia do homem que não conhece a Deus é de um ser limitado, é um ser que não vai à frente, que não consegue se realizar, que não consegue chegar lá, né? E aí ele precisa de entender e buscar superar esses limites. Nós não precisamos buscar e superar limite nenhum quando Deus, né, é o formador do limite. Porque esse limite é como o limite de Jesus. Ele é o alfa, ele é o ômega. É um limite expansivo, grandioso, que não nos frustra, né? Então, é isso, queridos, que eu queria mostrar para você. A compreensão da grandeza da revelação do Deus encarnado em Cristo Jesus é matematicamente compreensível pela graça e misericórdia de Deus, né? Então, Deus tem dado nesses últimos dias toda a condição para que o homem saia do seu ateísmo, saia do seu ceticismo. Mas o homem não quer fazer perguntas, nós não queremos mais fazer perguntas, nós só queremos ficar olhando para o telefone, vendo os cliques da internet que nos dão nas redes sociais. A mente está cada vez mais emboltada, mais endurecida, né, mais fechada. Não deixe que a tua mente se endureça, não deixe que o seu coração se endureça. Faça a pergunta e Deus vai te responder. Todas as perguntas que eu tenho feito ao Criador, Ele tem me respondido, tem me dado capacidade e compreensão para entendê-lo, e eu tenho certeza que Ele age da mesma maneira com todos nós. Você quer tomar a tua posição de filho? Você quer viver a plenitude da vida, de uma vida que não acaba aqui, de uma vida plena e maravilhosa? Peça a Deus compreensão, faça a Ele a pergunta que está no teu coração, porque foi Ele que te colocou nessa situação, e Ele vai te ajudar a responder. Ele diz lá através do profeta Jeremias: como darei a este povo a terra mais apreciada, a terra mais maravilhosa? Como darei? Quando Deus faz perguntas, quem é que pode responder? Só aquele que Ele já instruiu. E Ele diz assim: por filho me chamarão, e de mim não se afastarão. Então, nós passamos a ter a compreensão de Deus como Pai, o Deus provedor, o Deus que está presente conosco em qualquer situação, que não abre mão de nós, que nos conhece totalmente, que não precisamos colocar máscaras para conquistá-lo, não precisamos de fazer nada, simplesmente aceitar o seu amor e crer no seu amor.